Bom dia a todos e a todas. Hoje, 28 de maio de 2020, né? Mais uma vez, os números continuam subindo aqui no Brasil. Os números tanto de infectados quanto de óbitos, né? Infectados já passa mais de 400 mil e óbitos continuamos no recorde da casa de 1.000 ou mais 1.000 mortes a cada 24 horas. Isso cada vez mais vem acontecendo no nosso país. Ontem tivemos aí a carta de despedida do secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o Wanderson, aquele que todo dia, junto com o ministro Mandetta, fazia aquela entrevista coletiva, passando os dados e os números corretamente do que estava acontecendo no Brasil. Fez uma carta de despedida muito interessante. Ele colocou naquele momento em que o Mandetta saiu, que já tinha organizado praticamente toda a parte de combate, estratégia, organização de combate ao coronavírus, né? Naquele momento nós estávamos, nossos índices abaixo dos países europeus, abaixo dos países aqui da América Latina. Depois daquela trágica demissão do Mandetta, os números começaram a subir, que de uma certa forma já era previsto em função da intromissão a cada dia da presidência da República. E ele ontem coloca algo muito interessante na sua carta, né, que é um epidemiologista de carreira, dedicado à sua profissão, dedicado e amor e paixão àquilo que ele faz, como ele colocou muito bem. Chegou a um certo ponto que ele falou que não aguentava mais, que estava na hora de sair. E o que é que ele coloca? Ele cita o poeta Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra, ele deixa muito claro que é essa pedra. Essa pedra é o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Que a partir daquele momento, da demissão do Mandetta, começou todo um trabalho de desmonte do Ministério da Saúde, principalmente do desmonte do Sistema Único de Saúde, no sentido de colocar lá o ministro que atendesse às necessidades dele e não da população brasileira. Ele queria que colocar o ministro, primeiro, que fosse contra o isolamento social. Segundo, o ministro que receitasse a cloroquina, né? Então ele fez isso tentando o Taixe não aceitou, primeiramente, a questão do isolamento, ele até abrandou. Mas a questão da hidroxicloroquina para ele era muito ruim, porque estava em jogo a carreira de médico dele. Então ele não é louco de submeter a caneta num remédio que está sendo e foi desaprovado pela Organização Mundial de Saúde. Isso ficou claro. Então ele nem esperou o Bolsonaro demitir, ele mesmo se demitiu. E aí, a partir daí, começou a intromissão de generais de pijama entrando no Ministério da Saúde, né? Generais esses que teriam a função nobre, né, como militar, atacar os rincões do Brasil, distribuindo cesta básica, fazendo um trabalho junto com o Ministério da Defesa para distribuição de teste de vacina e outras questões de campanha que é normal dentro do Exército fazer. E não cuidar de o Ministério da Saúde, que tem um sistema complexo de inter-relação com o Estado e município, que não é competência do Exército, não é competência de general. Isso é competência de infectologista, de epidemiologista, de profissionais da saúde. Então nós fizemos um desmantelamento da área da saúde. Esse é o primeiro ponto da fala de hoje. E o segundo ponto é as atrocidades que vem acontecendo a cada dia nesse governo, né? Bolsonaro se comporta como aquele síndico de prédio. O prédio está pegando fogo, em vez dele chamar o corpo de bombeiro com um caminhão-tanque cheio de água, ele chama um posto de gasolina com um caminhão-tanque cheio de gasolina para incendiar mais o prédio. Essa é a postura do Jair Bolsonaro, né? Ontem, quando saiu a questão aí do inquérito, né, que busca e apreensão que o ministro Alexandre de Moraes mandou através desse inquérito, busca e apreensão na casa daqueles que faziam os fake news, né? Tanto várias pessoas aí, deputados, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, na verdade, uma verdadeira quadrilha cometendo crime a nível nacional, né? E eles se sentiram muito ofendidos, né?
PGR, o Procurador-Geral da República, foi solicitar ao Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, para cancelar esse inquérito. Não tem como. Aliás, o papel do Procurador-Geral da República é fiscalizar a lei, fiscalizar as normas da Constituição. Não é funcionar como advogado da União. O Ministério Público tem que se manifestar com relação a essa posição do seu procurador-geral, porque aquilo ali, uma casa tem 73 procuradores e não é só a posição dele. Ele tem que rever essa posição de ser parcial com relação a essas questões da presidência da República. E outros, né, tomando dores, inclusive o filho dele, mais uma vez, vem de público ameaçar as instituições, né? Colocou muito claro ontem na sua fala que não, há um momento de ruptura. O momento haverá, só não se sabe quando. E que ruptura é essa? É um golpe militar? É o jipe, mas com cabe um soldado que ele vai mandar prender lá no Supremo, como ele falou o ano passado? Então as instituições realmente estão ameaçadas. Quando os ministros, todos eles, vêm de público, soltar nota, colocar em seu discurso, em sua fala, defesa intransigente da democracia, é porque a democracia nesse país está realmente ameaçada. Precisamos tomar muito cuidado, sempre vigilante e atento às atitudes dessa presidência da República. Nós temos que realmente o Congresso Nacional, na presidência da Câmara, na presidência do Senado, realmente aprovar essas leis com relação à questão de fake news e colocar o impeachment do Bolsonaro em pauta. O Barroso colocou na terça-feira, dia 27, que iria colocar em pauta a questão da campanha, da cassação da chapa em função da fake news. Vamos ver se realmente vai ter coragem para isso. Nós precisamos, na verdade, de um grande fora Bolsonaro. Bom dia a todos e a todas. Um belo dia.